Olá! Nesse vídeo eu vou explicar para você todos os detalhes e tirar todas as dúvidas que as pessoas já vêm nos perguntando a respeito do nosso protocolo de 8 semanas de tratamento. Então, para esclarecer a maioria das perguntas, o que seria então esse protocolo? Esse protocolo, como o próprio nome diz, é dividido em 8 semanas. São 8 semanas de tratamento. Cada semana existe uma sequência de exercícios bem pensados, bem escolhidos, criados pela nossa equipe, por mim e pela minha equipe. Então são exercícios que vão num processo de evolução semana após semana e eles precisam ser feitos de acordo com as explicações. Isso é, precisa no mínimo serem feitos por 5 dias. Não pode pular de uma semana para outra, porque os resultados são mediante a esse sequenciamento dos exercícios. Então são exercícios extremamente seguros, que você não utiliza nenhum tipo de acessório, são exercícios simples e super eficazes, que a gente pode fazer em casa ou em qualquer lugar que você tenha um cantinho sossegado, você só precisa de uma parede, de um chão. Não precisa de mais nada, você não precisa de acessórios, de elásticos, de borrachinhas, de bolas, nada, a gente não usa nada. A gente vai usar apenas a nossa força que você imprime nos exercícios e a força da gravidade, a ação da gravidade. É só isso que a gente vai usar. Então, os exercícios são específicos para a coluna, mas eles acabam trabalhando o corpo inteiro de maneira geral. Os exercícios são evoluídos, como eu expliquei, então eles vão a cada semana aumentando o seu grau de dificuldade até que chega na 8ª semana com um protocolo completo. Aí sim, depois você pode usar as semanas alternadamente, você pode brincar com essas semanas, pegar um exercício de uma semana, misturar com o de outra semana, isso após o término das 8 semanas. Então é um protocolo muito eficiente que a gente já vem testando aqui na minha clínica com os nossos pacientes. Eu tenho essa clínica há 16 anos, então eu tenho uma clínica muito bem estruturada já e os pacientes testam esses exercícios, eu já passo para eles há muito tempo esses exercícios e aí a ideia da criação do protocolo partiu justamente daí, dessa ligação que a gente cria, né, com os pacientes de acordo com o que cada um precisa, na verdade. Tem pacientes que são um pouco mais dependentes, né? Eles ficam um pouco mais dependentes pelo nível de lesão que eles têm. Às vezes uma coisa um pouco mais importante, uma lesão um pouco mais séria, então ele não pode se afastar por tanto tempo da clínica, né? Por conta de não fazer os exercícios, e aí o exercício funciona como se fosse um remédio para ele mesmo, né? Se ele não faz essas estabilizações, se ele passa um período sem fazer essas estabilizações, ele sente dor e às vezes alguma crise. Então, baseado nessas experiências que a gente tem, nesses 16 anos de clínica, que foi a ideia da criação desse protocolo, então de organizar uns exercícios que eu passava para os meus pacientes aleatoriamente, somente para salvá-los num período que eles precisavam se afastar da clínica, ou por motivo de viagem, ou por outro motivo qualquer, que eles tinham que se afastar um tempo, ou porque fizeram um tempo e depois pararam por seus motivos pessoais, e aí então eu passava alguns exercícios aleatórios só para cobrir essa ausência dele aqui na clínica. E aí então, como isso dava muito certo, com poucos exercícios, isso era muito efetivo, os pacientes ligavam e mandavam mensagens e depois davam feedback falando nossa, os exercícios salvaram minha viagem, os exercícios salvaram a minha vida enquanto eu estava afastado, eu estava com aquele problema. Então, baseado nessas próprias histórias, nesses próprios depoimentos dos meus pacientes aqui na clínica, que a gente teve a ideia então de organizar isso e formar realmente esse protocolo. Então esse protocolo começou a ser experienciado aqui na clínica mesmo com os pacientes, então eles experimentavam fazer esse protocolo e dar a resposta pra gente, dar o feedback de como eles se sentiam, e os resultados foram extremamente satisfatórios, muito positivos. A gente tratou de pacientes com as mais diversas
com os mais diversos níveis de dor, patologias diferentes, todas de coluna, mas patologias diferentes, como hérnias de disco, como apenas uma protusão discal, discopatias degenerativas, artroses ou problemas musculares. Então, um monte de tipos de patologias e a gente aplica o mesmo protocolo. E como assim o mesmo protocolo para patologias diferentes? Porque, na verdade, a gente não deixa de ter a mesma estrutura física. E o que sustenta toda a nossa estrutura, todas as nossas vértebras e todas as coligações que a gente tem articulares são os músculos. Então, na verdade, uma influência efetiva que a gente consegue fazer no tratamento de coluna, o caminho é pela musculatura. Então, a gente precisa estabilizar essa musculatura, amarrar essa musculatura na coluna. E uma maneira eficiente de se fazer isso sem risco nenhum são com esses exercícios de estabilização. Porque independente do problema, como eu falei, que a gente testou em vários pacientes com várias patologias diferentes, independente do que tipo de patologia que você tenha, se é uma hérnia discal, se é uma artrose, se é uma discopatia degenerativa, independente do nome da patologia, todos esses problemas eles vão ter uma causa precoce, uma causa anterior disso. Então, qual é essa causa? A causa é a falta de estabilização da sua coluna. Porque se você tiver com a coluna estabilizada, com a musculatura funcionando, toda amarradinha, toda estruturada, se a fisiologia estiver ok, você não vai ter dores na coluna. A gente tem esses problemas na coluna, tirando os traumas, né, um acidente, alguma queda, tirando esse tipo de situação, as situações corriqueiras, elas vêm justamente da falta de força muscular, das posturas erradas, das posturas relaxadas e da instabilidade da sua coluna. Então, uma coluna instável, ela vai gerar esses problemas discais, os problemas discais depois, com o tempo, vão gerando problemas de estrutura óssea, das articulações da coluna, e uma coisa vai ligando a outra. Então, independente do nome da patologia ou que patologia você tenha, você precisa estabilizar essa coluna, amarrar a coluna, para que a gente devolva os movimentos fisiológicos da tua coluna. E isso é o que vai trazer, então, de volta as suas mobilidades, de volta os movimentos que você faz no seu dia a dia, vai suprir as dificuldades que a gente começa a ficar com o tempo, de se levantar, de se abaixar, aquelas dores que a gente fica quando fica numa postura muito fixa. Isso tudo é por falta de estabilização da sua musculatura. Então, hoje em dia, com essa vida corrida que a gente tem, com o nosso dia corrido, não tem como, às vezes, um paciente fala pra mim, como que eu vou ficar levantando, Karina, toda hora do meu trabalho? Eu não posso ficar a cada 40 minutos, levanta da cadeira e faz alguma coisa, e passa mais meia hora, levanta, faz um alongamento. Eu não posso fazer isso, e essa é a situação da maioria das pessoas. Então, o que a gente tem que fazer, já que é praticamente impossível essa história da gente se levantar a cada meia hora, uma hora que seja, dependendo do tipo de trabalho que você tá. Como resolver isso, então? É dar condição para o nosso corpo para que você possa exercer o seu trabalho, para que você possa exercer a sua função, seja ela qual for. Pode ser o fato de você ficar sentado numa postura de trabalho ou de pegar um objeto no chão. Como que a gente vai, então, devolver isso para você? Baseado nas estabilizações, devolvendo a musculatura que você perdeu por toda essa vida que a gente tem hoje, de vida sedentária, de comer muito mal, de ficar em más posturas. Hoje todas as coisas que a gente se depara são automáticas, então a gente não faz muito esforço no dia. Você anda de escada rolante, elevador, estacionamento é tudo na porta, nossos carros são mais molinhos, direções molinhas, carros automáticos, tudo vidro elétrico, portão eletrônico e controle remoto de televisão. Então a gente diminuiu um legado de movimentos no nosso dia. E combinado a isso, com essa facilidade que a gente teve, essas coisas todas modernas, combinado a tudo isso veio o sedentarismo, não tem como. Hoje a gente se movimenta muito menos. Só o fato da gente mudar o controle remoto, a televisão com o controle remoto, você já deixa de se levantar ali e fazer alguma coisa. A gente já emenda 3, 4 horas no sofá. Então esse sedentarismo levou a gente a toda essa situação de dores
nas mais diversas idades. Hoje não é mais um problema da terceira idade. Na minha clínica, a gente vê que é uma clínica grande, que tem um número bem considerável de pacientes. A gente tem uma minoria de pacientes acima de 70 anos. A gente tem uma grande maioria de pacientes na vida ativa, de 30 a 50 anos, entendeu? Então a gente sabe que isso é uma coisa da vida agora. Agora, como mudar isso? Alguém, por acaso, vai deixar de andar de elevador e vai a todo tempo levantar do sofá e toda hora ir lá mudar o canal da televisão com a mão? A gente não vai voltar fazer muitas coisas que a gente fazia. Ninguém vai deixar o portão eletrônico de lado e vai levantar e vai lá abrir o portão, voltar para o carro. A gente não vai mais fazer isso. Então o que a gente tem que fazer para suprir essa falta de movimento que a gente tem, esse sedentarismo que a gente adquiriu? A gente precisa suprir com um trabalho efetivo muscular, com um trabalho potente muscular. Infelizmente, uma caminhada, ela não supre os exercícios que a gente precisa mesmo para estabilizar a coluna. A gente explica bastante isso para as pessoas nas avaliações, né, que a gente faz, nas anamneses. Você pratica alguma atividade física? Sim, caminhada. A gente fala, olha, infelizmente, então a caminhada a gente não conta, porque ela trabalha poucos músculos. Ela é muito melhor do que, lógico, você ficar num sofá, não fazer nada, mas só a caminhada não é uma atividade efetiva em termos de estabilização muscular, do que você precisa realmente para estabilizar toda a sua estrutura muscular, para que você não tenha dores e volte a ter movimentos fisiológicos que você usa para a sua vida. Então, esse é um fator de extrema importância que a gente tem que entender, que não é fazer qualquer exercício, não sair fazendo qualquer tipo de atividade física. Isso é uma coisa muito importante que a gente entenda. E mesmo as pessoas que praticam alguma atividade física, a gente responde muitas perguntas dessa no Facebook, nas mensagens que as pessoas mandam, sobre atividades físicas. Então, algumas pessoas falam, Karina, eu comecei a correr, comecei a ter dor nas costas, o outro, eu comecei a jogar bola, eu jogo bola e mesmo eu jogando bola 2 vezes por semana, eu ainda assim tenho dor nas costas. Eu jogo tênis 1 vez por semana e ainda assim tenho dor nas costas. E sabe por quê? Porque, na verdade, nenhum esporte, uma corrida que seja, uma arte marcial, um esporte desses que a gente citou, um futebol, um vôlei, qualquer coisa que você imagine, precisa de um preparo prévio para ser feito. Um jogador de tênis, ele não joga tênis na quadra, ele não chega numa quadra e joga tênis. Ele tem todo um preparo físico para jogar tênis, e assim funciona com todas as atividades físicas, inclusive com essas corridinhas, com esses Cooper que as pessoas fazem aí, mesmo que você considere leve, não é uma atividade que possa ser feita sem preparo. Então esse protocolo também serve para suprir todas essas falhas que a atividade dá, porque você na verdade não pode então fazer só essa atividade. Um jogador de bola não joga bola 2 vezes por semana, ele faz todo um preparo físico para poder jogar bola. Então é muito importante que a gente entenda o porquê da gente fortalecer os músculos dessa maneira. E aí a gente tem que pensar também na coisa mais importante que eu falo com meus pacientes, que é pensar o que vai ser de nós daqui a algum tempo. Se você está numa condição de dor, numa condição de limitação, numa condição de já se ver desanimado, pensando num monte de coisas que você não consegue fazer, coisas simples, tarefas simples, e se você coloca isso como um fator que é comum, é normal por conta da idade, você está completamente enganado. Não é assim que funciona. A gente não precisa ter uma debilidade física com 50, nem com 60, nem com 70 anos. A gente tem que se basear nos grandes exemplos das pessoas que são saudáveis. Elas não têm um físico diferente do teu. Ela não é um avatar, ela não é um ser superior a você. Então por que fulano, ciclano consegue ter uma vivacidade corporal, consegue ter uma energia e tá aí com 75 anos, com 78 anos, com 88 anos, com 90 anos, num vigor físico, e por que às vezes você se pergunta, e eu não?
é justamente por causa disso, porque essas pessoas com certeza são pessoas muito mais ativas, que praticam atividades físicas e atividades físicas efetivas. Então a gente vê em alguns países aí muito mais desenvolvidos, as pessoas se mantêm ativas por muito tempo. Então essa é uma cultura ocidental que não é verdade, é uma coisa que a gente ouve de alguns profissionais e que não é verdade. Isso da gente ouvir praticamente como uma condenação de um profissional que chega pra você e fala, olha, isso é assim mesmo, isso não tem jeito, é da tua idade, é normal. Não é normal. Não é normal. A gente convive aqui dentro da minha clínica, eu tenho exemplos dentro da minha família, com pacientes. Eu fui bailarina muitos anos da minha vida, praticamente a minha vida inteira. Eu tenho amigas que ainda são bailarinas e dançam ainda lindamente, com uma idade já não tão novinhas, né? Minhas amigas já não tão meninotas aí. E as professoras que a gente teve durante a vida toda, que estão aí com seus 70 anos lindas, com uma postura maravilhosa. Então isso não é verdade, elas não têm um físico diferente do seu. Na verdade, a única diferença foi que essas pessoas não abandonaram suas vidas. Elas não pararam de se movimentar, elas não pararam de fortalecer os seus músculos. Então a gente tem as perdas fisiológicas, sim, a gente tem um envelhecimento natural, fisiológico, sim, mas ele é pequeno, ele é sutil, ele não precisa ser uma coisa ladeira abaixo, não precisa ser uma coisa que te limite completamente. Então a gente precisa, primeiramente, não aceitar mais essa cultura da desgraça, da inatividade, de que acabou, 60 anos, nossa, eu sou um velho, eu não posso mais fazer nada, eu não posso subir escada, eu não posso abaixar, eu não posso levantar, eu não posso mais pegar. Não é verdade. Isso é uma cultura que a gente adquiriu, infelizmente, e errada. A nossa cultura aí de medicamentos, entendeu, que a gente adquiriu, e claro que as indústrias têm todo um interesse em cima disso, então a gente acostumou a resolver as coisas de uma maneira querendo tomar um medicamento, querendo um passe de mágica. E aí, na verdade, se a gente olhar para as outras pessoas que têm uma vida plena, que têm uma vida com uma liberdade física essencial, não é igual à vida dessas pessoas que aceitam essa condição de medicamentos, de essas fisioterapias apenas analgésicas, entendeu? Que ficam só tirando dor e levando o problema para frente. Então a gente precisa, primeiramente, entender, colocar para dentro isso, compreender que isso pode ser modificado a qualquer momento. Outro mito muito grande que tem é o mito de que, na verdade, tudo está fixo e terminado, e se eu cheguei num ponto desse, não tem mais o que fazer. Isso também não é verdade. A gente consegue recuperar muitas lesões e as pessoas conseguem ganhar muita liberdade de vida, muita qualidade de vida, independente de como ela esteja naquele momento. Mas aí, claro, que precisa do comprometimento do paciente também, do comprometimento da pessoa que está disposta realmente a mudar de vida. Então é um conjunto de coisas. Então esse protocolo foi desenvolvido para suprir todas essas falhas, todas essas debilidades que a gente tem, independente do seu tipo de patologia, independente se você é um pouco mais forte ou se você está um pouco mais sedentário. Como são exercícios que a gente usa a gravidade, a força do seu próprio corpo, na verdade depende muito da força que você vai imprimir nos exercícios que você está fazendo. Então você pega um paciente mais forte, ele vai colocar um pouco mais de força. Se você pega um paciente mais fraco, ele vai colocar menos força. Então, independente do nível que o paciente tenha, se ele está um pouco mais preparado ou um pouco menos preparado, isso não vai ter importância, porque, na verdade, você é que vai dar o nível de força do seu exercício. Então isso é uma coisa muito legal, porque a gente consegue tratar atletas profissionais e a gente consegue tratar pessoas que estão muito mais sedentárias, numa condição física muito inferior à de um atleta. O que eu queria que você entendesse, e que é muito importante então, é que existe sim
uma solução para os seus problemas. Existe uma solução, não é uma coisa impossível, não é uma coisa distante. É simplesmente, às vezes as pessoas não encontram o caminho certo. Esse que é o grande X da questão. Quando as pessoas abordam, ou na clínica, ou no Facebook, as pessoas sempre, às vezes, têm essa mentalidade de falar, olha, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo na minha vida. Aí quando a gente pergunta para a pessoa, mas o que é tudo para você? O que é esse tudo? Se esse tudo são medicamentos, se esse tudo está envolvido técnicas analgésicas, independente de quais elas sejam, de terapia manual, ou acupuntura, ou qualquer outro tipo de coisa analgésica, isso não é resolver o problema mecânico que você tem. Não é resolver a causa, é tratar a consequência de um problema, que é a dor. Então, na verdade, a gente precisa tratar a causa. Então, existe sim uma maneira de você melhorar muito as suas dores. E eu digo pra você que, olha, na grande maioria dos casos, as pessoas ficam sem dores. Se elas optam por colocar isso para a vida delas, se ela escolhe, que tudo é uma questão de escolha, se você escolhe que você quer uma vida diferente da que você está tendo, não dá para fazer as mesmas coisas. Então a gente precisa modificar a nossa vida e parar de achar que a gente já fez de tudo. Não são exercícios comuns, não são exercícios de academia. São exercícios diferentes de estabilização para sua coluna. Então, se você escolheu que você quer realmente uma mudança de vida, se você escolheu que você não quer mais ter esse tipo de dores, você primeiro precisa priorizar isso para você. Colocar isso como prioridade. É o que eu falo aqui para meus pacientes na clínica. Eu falo, vocês têm que entender que o que vocês fazem aqui no momento é prioridade. As outras atividades da vida, que são extras, compromissos e outras coisinhas aí que a gente tem na nossa vida, não são prioridades no momento que você tem uma lesão, no momento que você está com um problema, no momento que você tem uma dor. Então a gente precisa priorizar o que a gente quer. Então a primeira coisa é escolher. A partir do momento que você escolhe ter uma vida diferente, você precisa colocar isso agora como prioridade. Porque esse é o caminho para a gente chegar na cura, na liberdade de movimentos, para a gente ter uma vida plena. Então, existe um caminho a ser seguido. E aí, quando a gente resolveu colocar esse protocolo, né, quando a ideia ficou toda pronta, quando a gente chegou, de fato, nessas 8 semanas completas, nesse tratamento completo, a gente começou a pensar, então, como a gente passar isso. E aí, lógico que o caminho foi a internet. Então, a gente começou a pensar, então, em termos de valores e o que a gente vai fazer, como que a gente vai cobrar esse protocolo. Porque, na verdade, aqui na clínica a gente tem um parâmetro de como que a gente cobra isso, né, de como os pacientes pagam por ter esse protocolo também. Então, além do que eles pagam na clínica, o quanto fica isso para eles, né, o quanto eles pagam por esse protocolo. E a gente começou a pensar num valor que ficasse acessível para todas as pessoas. Porque a gente sabe que isso tem que ser uma sementinha jogada nesse mundo. É impressionante como a gente tem um problema que é de saúde pública mesmo hoje, que os problemas de coluna, as dores nas costas, já são a maior causa de afastamento em trabalhos. 80% da população mundial, esse é um número muito conhecido, tem dor nas costas. Então, ou episódios não tão constantes e outras pessoas já convivem com essa dor nas costas. Então é uma coisa muito comum hoje que a gente vê, é a patologia que mais gera faltas no trabalho também, já é o problema de dor nas costas, de maneira geral. Então, a gente quer que isso seja uma coisa para o mundo, uma coisa que as pessoas tenham acesso. Então não adianta a gente querer cobrar um valor absurdo, que a gente sabe que as pessoas, infelizmente hoje, com a situação do país que está também, com essa crise toda, as pessoas, a gente entende, na verdade, como é a vida das pessoas. As pessoas não têm só isso como despesas, então a gente teve que chegar num denominador comum aí, num valor que a gente pudesse colocar para vocês, que não ficasse inacessível para as pessoas. Então a gente também acrescentou nesse pacote uma outra coisa que a gente
pensou bastante com a equipe e o que mais que a gente podia dar para as pessoas que complementasse esse protocolo. Então a gente colocou para vocês também algumas coisas muito legais que eu acho assim essencial para a mudança de vida que a gente quer propor para vocês. Então a gente colocou uma série de exercícios respiratórios que são extremamente eficientes, que servem para você relaxar, que servem para você melhorar a capacidade respiratória. É uma sequência de exercícios, você não precisa fazer todos, está muito bem explicado no vídeo, mas é um bônus que vai para vocês. São exercícios muito agradáveis, que vocês podem fazer em qualquer lugar, que não tem problema nenhum para fazer, com patologias, com exercícios liberados. Tem um outro bônus que eu acho sensacional também, que é um bônus de ponto gatilhos que a gente colocou para vocês, com o uso daquelas bolinhas de borracha, um protocolo bem completo também, e com um bastão, o uso de um bastão, que a gente faz liberações miofasciais, que também são para as dores. Então, na verdade, esse é um outro bônus que vai para vocês, com esses procedimentos, com essas técnicas bem simples e bem eficientes que você também pode fazer em casa, não tem dificuldade nenhuma. Uma outra coisa que a gente acha muito importante e que as pessoas fazem muito pouco pela nossa cultura também, não ter isso na nossa cultura, são as meditações. Então a gente vai dar um bônus para vocês de 8 meditações. É uma meditação por semana que você pode fazer. Não é uma meditação comum de você ficar só respirando, é uma meditação guiada. O que seria isso então? Meditação guiada é quando você vai falando algumas coisas para as pessoas e elas vão entrando naquele relaxamento e vão só ouvindo os comandos e vão executando aquelas coisas que a gente vai falando. Então é uma meditação muito fácil de fazer para as pessoas que estão iniciando, é a coisa mais eficiente para ser feita, é a meditação guiada. Então vai também para vocês um bônus com 8 meditações bem bonitas e são curtinhas, então dá para fazer tranquilamente. Então a gente acabou formando, na verdade, então um grande pacote com esse protocolo. Então não é uma coisa simples, então é um monte de coisa que isso eu nem sei o valor, a gente nem ficou calculando o valor, quanto ficaria isso, a gente entregou de coração isso, de alma, e a gente quer na verdade o resultado. Então a gente não ficou pensando em quanto ficaria, esse curso de meditação custa X, esse eu venderia por... Não, a gente não fez isso, a gente quis entregar um conteúdo para vocês pronto, um conteúdo eficiente e que suprisse todas as lacunas que a gente tem aí na nossa vida, que é a parte física, que é a parte respiratória, que é a nossa parte emocional e que são as nossas dores. A gente juntou tudo isso num grande pacote e a gente é como se embrulhasse isso para presente. Então foi a maneira que a gente encontrou de fazer realmente um tratamento para você. Porque hoje não tem como a gente separar isso de corpo e alma, então aí a gente chegou nesse valor e com esses bônus para vocês. Então eu espero que vocês aproveitem e a gente vai estar liberando então isso, além de tudo isso, além do protocolo, além desses bônus todos que a gente falou, a gente vai ter um grupo que a gente já comentou com algumas pessoas por mensagem e tudo, mas eu vou frisar aqui, a gente vai ter um grupo fechado do Facebook para as pessoas que compraram o protocolo. Então, o que significa esse grupo? Então vai ser um grupo que só vai participar, não é o Facebook do Coluna Ativa, é um grupo à parte, que só vão participar as pessoas que adquiriram o protocolo de 8 semanas. E para que serve esse grupo fechado? Esse grupo fechado a gente vai gravar um vídeo semanal, então, dando algumas dicas para vocês e conversando com vocês, querendo saber das suas dúvidas. E aí vocês vão poder fazer perguntas, vão poder questionar, mandar vídeo de vocês, mandar foto, dúvida. Vai ser uma comunidade mesmo fechada com as pessoas que adquirirem o protocolo de 8 semanas. Eu pessoalmente respondo as perguntas, tá? Eu já faço isso com os meus pacientes de longe e funciona. Então a gente já tem experiência com isso, das pessoas mandarem foto dos seus exames, de mandarem alguma coisa, algum problema que a pessoa queira resolver à distância, e isso dá muito certo, a gente consegue essa conexão, então a gente já tem experiência com isso e funciona de verdade, dá um resultado muito legal.
Então, eu espero que você tenha entendido, compreendido, espero que eu tenha sido clara. E então a gente está aí esperando vocês agora para fazer parte dessa comunidade do Coluna Ativa. E foi um grande prazer a gente fazer esse protocolo, a gente fez realmente do coração e é uma coisa muito eficiente. Eu tenho certeza que vai ser uma mudança de verdade na sua vida, que vai ser uma nova página que você vai começar a escrever. E não tem como, se você fizer isso, se você seguir os passos, se você realmente estiver disposto a entrar de frente, encarar isso e quiser essa mudança de verdade na sua vida, bem-vindo ao mundo de alegria, de felicidade e de vida plena e de liberdade de movimentos. Seja bem-vindo ao Coluna Ativa.